Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um dia, mais segundo dia, né, de estudo, de estudo desse ciclo, né, segundo da Parashá em si. Né. E a gente vai falar de Noah, né? A ideia, já reclamaram comigo do tema, porque eu já adiantei o tema para uma pessoa, falou assim, não vai falar da Torre de Babel de novo. Não vamos falar de novo da Torre de Babel. É um tema que é interessante, mas ainda exige um pouco mais de estudo da minha parte para poder falar com um pouco mais de facilidade desse assunto, tá? A gente vai falar de Noah em si, do personagem hoje. Acho que a gente já fez uma coisa de falar de Noah lá no começo, mas vamos voltar para essa ideia hoje. É uma paraxá famosíssima, né? Tanto a Torre de Babel, que é uma história famosa, a gente tem principalmente a história do dilúvio, né? Que é o Mabul, né? Que é um processo muito interessante. Né, a gente tem né, a gente vai dar uma lida na introdução aqui do que aconteceu e depois vai falar um pouco de Noah, vai voltar a Bereshit para falar um pouco de Noah, tá? Então a gente sempre tem que ter em mente essa ideia de que essas parashot agora do começo tem muita informação, tem coisas às vezes que a gente esquece que existiu e assim, é interessante porque essa frase, a frase que na verdade está na parashá da semana passada, que é a principal passuco que é o principal dessas que a gente vai discutir essa semana, que é sobre Noah especificamente, é uma coisa que às vezes a gente passa batido. Eu passei batido dela algumas vezes, assim, eu acho que eu estou no meu 10º ciclo de leitura de Torá e quando eu bati o olho eu falei assim, realmente esse passuco aqui é um daqueles que a gente acaba esquecendo que existe, inclusive, né? Então, eu vou começar lendo a introdução da Paraxá, só para a gente se situar mais ou menos quem é Noah, né, qual é a importância de Noah, e a gente vai falar um pouco do histórico dele. Tá? Então, a Paraxá número 1 começa lá em Bereshit, no capítulo 6, lá no verso 9, ele fala o seguinte: essas são as gerações de Noah. Noah era um homem justo e perfeito em suas gerações. Tem toda uma discussão sobre essa frase, do que isso quer dizer, né? Se Noah era justo de verdade ou se é só porque a geração dele era muito ruim e tudo mais, mas a gente não vai entrar necessariamente nessa discussão, tá? E aí Noah andava com Deus. E Noah gerou 3 filhos, Shem, Ham e Yafet, e a terra corrompera-se diante de Deus e a terra se encheu de roubo, né? E Deus viu a terra e eis que estava corrompida, pois toda criatura havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E aí começa aquela descrição de Deus falando com Noah para ele construir a arca, que ele vai mandar um dilúvio e tudo mais para salvar os animais, que os animais não têm nada a ver com essa história, e sim os humanos, né? Então, a gente vê toda essa situação dentro de Noah aí já no começo, né? E é interessante porque eu vou puxar uma coisa aqui que talvez não seja muito óbvia, tá? Muitas vezes a gente fala principalmente aqui, assim, o ambiente de Torá, ele envolve um pouco essa ideia de Mussar, de tentar superar nossas deficiências, dominar nossas fraquezas, né? E a verdade é que existem momentos nos quais isso não é possível, ou fraquezas e deficiências que a gente tem que não são superáveis dessa forma que a gente imagina, né? Não tem como resolver esse problema, né? E a gente tem algumas desvantagens que são naturais, né? E elas andam com a gente pelo resto das nossas vidas, entendeu? E trazem consigo diversas dificuldades associadas, né? Eu vou trazer um exemplo mais para frente que vai ficar um pouco mais claro nesse sentido, mas a gente tem paredes que tem sempre aquelas frases, né, motivacionais de por não saber que era impossível foi lá e fez, né? Mas a gente sabe que na vida real existem paredes que parecem um pouco altas demais para serem escaladas, né? E a pergunta deixa de ser para a gente nesse momento, como é que eu vou passar por cima, como é que eu vou escalar essa parede, como é que eu vou superar isso, e vira uma coisa de como que eu vou lidar com essa situação sem necessariamente passar por cima dessa parede e de alguma forma prosperar diante dessa dificuldade, né? Às vezes a gente tem que acabar se fazendo essas perguntas, né? E a vida, muitas vezes, ela passa por aprender a lidar justamente com esses desafios, essas dificuldades que são bem específicas de cada um. Às vezes é um povo inteiro, né, que a gente fala de comunidade judaica principalmente, mas normalmente são coisas individuais, tá? E o fazer aquilo que se pode, o melhor que eu puder, não necessariamente é o caminho, e sim tentar transformar essa fraqueza, essa desvantagem em um bem seu, uma coisa que ninguém pode tirar. Tá? Eu sempre comento sobre aquelas passagens, né,
como eu falei no começo, que passam batidos na Torá, né? E para mim, como eu falei, essa passou batida, e é por isso que eu estou dando essa introdução meio estranha, que parece não fazer sentido no começo, né? Mas a frase é o seguinte, vamos para o número 2, que é o... Tá em Urash, mas eu vou ler a frase primeiro, depois a gente vai ler Urash, no número 2. E chamou o seu nome Noar, isso é de novo na parasha da semana passada, quando o pai de Noar tem o filho, e aí é justificativo, dizendo, este nos dará descanso das nossas obras e da dor das nossas mãos, por causa da terra que Hashem amaldiçoou. Quem se lembrar da criação do homem e da expulsão do homem do Gan Eden, vai lembrar que Hashem de alguma forma amaldiçoou a terra. Tá? E por algum motivo Noar está associado com essa maldição. E Urash vai explicar o que é que basicamente essa frase está dizendo. Urash diz o seguinte, ainda no mesmo número 2. Ele facilitará o trabalho das nossas mãos, pois antes de Noar as pessoas não tinham ferramentas para a agricultura e Noar as preparou. Então Urash está dizendo que Noar de alguma forma ou descobriu, ou inventou, ou qualquer coisa parecida, o arado, né? É isso que ele vai falar. A terra gerava espinhos e quando eles plantavam o trigo, como resultado da maldição imposta a Adam Arishon. Nos dias de Noar, porém, isso parou. Tá? Então a gente tem essa situação que é estranha, né? E assim, tá, legal, o Urash explicou uma coisa, mas de onde que ele tirou isso? Que Noar mudou esse paradigma, assim, mudou esse jeito de ver o cultivo, né? Mudou esse jeito de ver a agricultura. E aí esse Midrash Tanhuma, na Parashá Bereshit 11:5, ele tem toda essa descrição aí, é um pouco mais longa do que isso, mas eu botei um pedaço só, para a gente poder ler, tá? No número 3. E aí começa perguntando de Lamer, tá? Que é o pai de Noar. E aí diz o seguinte, como é que ele sabia que o filho traria o conforto em nosso trabalho? Por acaso Lamer era um profeta, alguma coisa assim? É um Midrash perguntando. Rabbi Shimon ben Yehotzedek diz o seguinte, esses tinham uma tradição que dizia, eles, né, no caso, no passado, que dizia que o santo bendito seja disse a Adão, né? Amaldiçoa a terra por tua causa, nela trabalharás para comer. Tá? E Adão perguntou, mestre do universo, por quanto tempo a terra ficará amaldiçoada? E ele responde, até que o menino nasça circuncidado. Tá? Quando Noar nasceu circuncidado, Lamer entendeu imediatamente que esse seria aquele sobre quem o santo bendito seja disse. Esse trará conforto para o nosso trabalho, que é a frase que a gente citou aqui. Tá? Antes do nascimento de Noar, todos os homens trabalhavam apenas com as mãos, pois, como está escrito, e o trabalho das suas mãos, que a gente já citou. Mas depois do nascimento de Noar, o arado, as foices, os machados e outras ferramentas foram inventadas. Tá? Então, esse Midrash não necessariamente está atribuindo a invenção dessas coisas a Noar, mas está citando a ideia de que só depois do nascimento dele que seria possível algo do gênero. E é interessante porque a gente já ouviu algumas histórias, por exemplo, do começo, inclusive, quando o pessoal começou a voltar para a terra de Israel, de pessoas tendo que plantar com as mãos pela falta, assim, não que não tinha nenhum instrumento, mas que tinham tão poucos que as pessoas, para adiantar o serviço, dentro dos kibbutzim, por exemplo, tinham que cavar com as mãos, plantar as coisas com as próprias mãos, né? E engraçado que isso faz parte, né, da história do renascimento da terra de Israel, né? E a questão é que parece que essa realidade, a realidade daquele momento de pré-Noar é mais ou menos essa, que eles não tinham grandes ideias quanto a isso, não tinham pá, né? E o Rabbi Yehuda Hassid, ele traz uma explicação e uma informação sobre essa questão dele ter nascido circuncidado, tá? Ele disse que antes de Noar nascer, a gente tinha uma situação um pouquinho diferente com a fisionomia do próprio ser humano, né? Que os seres humanos não tinham os dedos separados, ou seja, a gente tinha uma membrana entre os dedos. E é engraçado que até hoje tem gente que nasce com essa membrana, né? Se você for olhar o feto, a partir de 8 semanas mais ou menos essa membrana começa a regredir, tá? Mas até 8 semanas do feto, o feto já ainda tem essa membrana entre os dedos, tá? E aí eles, por ter essa membrana, né? De novo, eles trabalhavam com as mãos, que nem o Midrash fala. Então, as mãos eram como se fossem pás mesmo, porque é mais fácil. Se você não tem espaço entre os dedos, é mais fácil segurar a terra, né? Então eles usavam, né, segundo o Rabbi Yehuda, as mãos como se fossem pás, né? E eles tentavam
cavar e usavam mais ou menos as mãos dessa forma. Tá? Só que aí Noah nasce e ele nasce diferente. Né? Não só porque ele nasceu circuncidado, ele nasce com os dedos separados também. Ele não tem a membrana entre os dedos nesse caso. Tá? E por causa disso, se a gente for considerar que todo mundo tinha os dedos juntos e nasce uma pessoa com os dedos separados, logicamente ele vai ter um pouco mais de dificuldade se a gente considerar que essa pá, né, a mão da pessoa. Então ele vai ter uma dificuldade maior quando ele tinha que ajudar para plantar as coisas. Então ele tentava cavar, a terra passava pelos dedos. Né? E aí o Rabi Hudá explica o seguinte, que isso é o que o Midrash quer dizer com essa ideia de que Noah teria criado as ferramentas para a agricultura. Tá? Segundo essa ideia, as pessoas tinham esses dedos unidos para uma membrana e Noah, quando nasce diferente, ele tem que se perguntar, tá, e agora, como é que eu faço? O que acontece a partir daí? As pessoas que tinham facilidade de cavar continuaram a vida como se nada tivesse acontecido, mas Noah tinha dificuldade. Né? Então, como ele não tinha tanta capacidade, igual aos demais, ele talvez, se a gente for pensar assim, no mundo atual, como é que seria a criança que é diferente? A criança que é diferente é caçoada pelos outros, né? A criança é um bicho ruim, né? E aí vai falar, lá os dedinhos separados lá, como é que, né? Então, a maioria pode até não ter dado tanta bola, inclusive, só pela diferença, porque ele era diferente, né? Mas como que ele se sentia sendo diferente? Inclusive o pai dele fica bem satisfeito ao ver que o filho nasceu diferente, porque isso quer dizer uma outra coisa. Quer dizer que algo vai acontecer que é importante para aquele pessoal. Tá? Então, o fato dele ser o único com os dedos separados deve ter feito com que ele parecesse estranho. Né? E o menino dos dedos, né, de novo, dos dedos separados, talvez tivesse sofrido um pouco com essas diferenças. Né? Todos os outros conseguiam cavar e ele tinha uma grande dificuldade ou até falhava automaticamente nesse processo. Né? Ou ele era muito mais ineficiente. Então, ele teve a necessidade de inovar a partir daqui. E essa inovação, querendo ou não, gerou uma consequência boa. Né? Todas as inovações vêm de alguma dificuldade em geral, ou de alguma coisa sem querer. Né? Então, ele tentou, né, de novo, eu sempre falo de Midrashim, principalmente esse Midrashim de Agadá, né, que contou a história. Se você quiser acreditar literalmente, fica ao seu critério. Se você quer acreditar literalmente na história. Tá? Não importa. O que importa é a lição que a gente está tentando... O que é fascinante dessa discussão da evolução das mãos do ser humano, né, é que inicialmente isso pode ter sido percebido como uma deficiência ou como uma deformidade, e isso fez com que Noah mudasse o jeito dele de ver o mundo e mudasse algo fundamental dentro do mundo também. Tá? E o entendimento de que alguém era diferente da maioria, de não era capaz de fazer as coisas como a maioria das pessoas naquele tempo, fez com que ele precisasse se adaptar. Tá? Ele teve que se adaptar. Né? E isso não é o que eu falei no começo de, vamos fazer o melhor que eu posso. Não, o melhor que ele podia era tentar cavar e é isso. E continuar falhando. Mas ele transforma a fraqueza dele. Beleza, então se eu tenho maior mobilidade nos dedos, como é que eu posso, né, facilitar a minha vida com isso? Né? Então isso acaba virando uma força para ele. E aí o Rabbeinu Yonah fala o seguinte, que quando a gente fala do serviço divino, quando a gente fala de servir a Hashem, a gente não precisa ser medíocre nesses aspectos, mas sim tentar ser extremo, tentar ser o melhor que pode. Né? A gente tenta devotar esse nosso tempo de vida para isso, né, de alguma forma. E é mais fácil, e essa é a parte engraçada, ele fala assim, se você for uma pessoa que é negligenciada, ou é diferente, ou é separado porque você é diferente dos outros, é mais fácil para a pessoa que é pobre e negligenciada alcançar níveis mais altos nesse sentido do serviço divino, quando você compara os demais que são mais notáveis, que são mais adequados para aquela sociedade. Tá? E muitas vezes a gente acaba se sentindo excluído e essa situação cria alguns sentimentos negativos. E o Rabbeinu Yonah está dizendo que todo mundo tem oportunidades de se elevar nesse tipo de serviço, de se distinguir no serviço divino, mas essas pessoas pobres e negligenciadas, elas teriam uma vantagem inicial. Né? Se você não é respeitado ou se não se importam contigo, se você passa por esse processo, você teria essa vantagem. E aí ele faz uma pergunta que é muito justa. Por que isso aconteceria? Né? O serviço divino ele depende
principalmente dos nossos corações, mas também depende das nossas mentes. Tá? Então, quando a gente tem esse senso de humildade verdadeira diante de Deus, e uma vez que você não faz parte de um grupo maior, você tende a se entregar àquela coisa. É uma coisa quase psicológica, né? Você tende a entregar mais sem grandes interesses, porque você simplesmente quer fazer alguma coisa, quer produzir alguma coisa, né? E aí você faz isso por meio do seu serviço divino, teoricamente. Essa é a explicação que Rabbeinu Yonah dá, tá? E é mais fácil a gente chegar nesse ponto de humildade, né? Onde a gente percebe que a gente não sabe de tudo, né? Diferentemente da maioria dos adolescentes. Quem convive com adolescente sabe, né? Fala, você sabia que tal coisa? Sei, pai, ou sei, mãe, né? Sabe tudo. Nunca ouviu falar do negócio, mas sabe. Descobriu, né? Tem uma antena lá que fez com que ele aprendesse aquilo, né? Ou de pessoas que também só têm certezas, né? Todo mundo já conhece alguém que sabe de tudo também, já passou da adolescência, né? Então, se a pessoa passa por essas situações de se sentir excluído, de se sentir de fora, que é uma coisa que é ruim, né? E que muitas vezes as pessoas ficam deprimidas por causa disso, ela vai ter uma vantagem nessa questão da aproximação de Deus, tá? Porque você não está afetado por essas coisas externas. E aí, de novo, não é uma superação da fraqueza. E a gente ainda está nessa situação de negligência e é como se a gente não existisse, tá? É como se essa situação, como se a gente não existisse para o geral, e isso acaba abrindo portas para a gente se aproximar de Deus, tá? A gente tem um salmo que é interessante, o Salmo 34, no versículo 19, diz o seguinte: Hashem apoia os alquebrantados de coração e salva os de espírito contrito, né? Então, no número 4 aí, ele diz isso. Então, o que Hashem faz? Ele se aproxima se a gente tem esse coração quebrado de alguma forma, né? Eu passei por uma situação há alguns anos atrás que fez com que eu me sentisse um idiota, me sentisse um idiota completo, né? Para mim, naquele momento, foi uma das piores situações pelas quais eu passei na minha vida, sabe? E eu não tinha para onde correr, eu achava que não tinha para onde correr. Eu tinha jogado uma grande parcela do meu tempo fora, essa era a impressão que eu tinha, né? E em determinado momento uma luz acendeu e uma coisa ficou bem clara para mim naquela hora. Eu entendi que enquanto a gente estivesse vivendo com essa noção de que eu preciso entender que o meu sucesso é o que os outros entendem como sucesso, eu ia continuar vivendo nesse éter, eu ia ficar boiando nessa coisa que eu não queria sair, tá? Ficar boiando sem rumo na água ali, anestesiado diante da realidade ou coisa parecida. Uma vez que essa ilusão sumiu para mim, que ela foi quebrada, eu percebi que uma coisa mais real, que é doloroso, mas acaba trazendo essa sensação de simcha, de alegria, né? De que isso na real não importa, né? O que os outros pensam, o que os outros veem. Ah, você fez isso, ou nunca fez aquilo, ou formou, não formou, fez não sei o quê, tem tantos anos, isso não importa no fim das contas, tá? E que a gente pode se aproximar mais do Criador quando a gente entende essas coisas, tá? O Rav Yaakov Kanievsky, ele escreveu, o Stipler Gaon, né? Ele escreveu sobre esse momento que a gente percebe que a gente está caindo do precipício, né? Essa coisa de, pronto, morri, né? Acho que todo mundo já teve um sonho que caiu e pensou, né? Tipo, morri, né? Aí você acorda, né? Graças a Deus. E ele diz o seguinte: todos os seres humanos têm seus dias de altos e baixos. Não é possível viver ao máximo todos os dias. Você pode dar o teu máximo naquele dia, mas não é seu máximo, né? Quando eu comecei a aprender a treinar na academia, essas coisas, o cara que me ensinou basicamente as formas de tudo e tal, né, o Daniel Barros, ele falou para mim assim: você pode não ter como dar seu máximo hoje, mas tenta dar o máximo que você pode hoje, né? Mas ele está dizendo, o seu top você não pode dar todos os dias, né? Nos nossos dias mais jovens, a gente tenta encontrar o nosso lugar nesse mundo. E isso gera um turbilhão de emoções. Quando surge a capacidade maior, ele pergunta, quando que surge a capacidade maior de nos aproximarmos de Deus? Quando nos sentimos idiotas completos. Por isso que eu usei esse termo no começo, tá? Que ninguém se importa conosco e que nós não importamos no geral. E por isso não nos aproximamos de nada, pois... já que isso faz com que a gente possa se sentir melhor.
É doloroso e traz angústia ter esse sentimento. Mas os sábios ensinam uma coisa importante. Tudo que é feito em meio ao desconforto e à dor é mais significativo do que aquilo que é feito no meio da tranquilidade. Tá? Aí ele diz assim, sem a queda, sem os fracassos, sem as humilhações, o serviço divino acaba se autolimitando. Quando a gente está no topo do mundo, o sentimento de arrogância independente é o que predomina. Nesse momento estamos distantes tanto dos demais quanto do sentimento da proximidade de Deus. E essa ideia de autonomia patológica que nos separa de Deus e nos tira de perto da presença divina. Mas quando somos humilhados, mal falados e caçoados, sentimos a dor desse espírito quebrado que é citado por Davi nesse salmo que a gente leu. E assim percebe-se essa humildade real. Imediatamente a luz que vem de Hashem surge para nos ajudar a levantar e fortalecer, para que a gente possa fazer o caminho de volta com mais energia e mais coragem. E ele termina dizendo assim, no fim, quando passamos por esses fracassos e quedas, podemos nos tornar almas maiores e mais poderosas que têm a capacidade de subir as escadarias da espiritualidade, se aproximando sempre de Deus. É maravilhoso esse texto que ele fala aqui, né? Mas ele basicamente está dizendo assim, momentos de tristeza profunda são esses momentos que a gente tem a capacidade de fazer como Noah fez. Tá, eu não posso cavar tão bem, eu posso inventar alguma coisa que cava melhor do que a mão de qualquer um. Tá? Então, quando a gente volta a Noah, os demais estão lá, maravilhosos, lindos, cavando, ganhando o prêmio. Não sei se vocês já viram, mas tem um campeonato meu Deus do céu, como é que chama? Tem um campeonato, é um esporte de lenhador. Não sei se vocês já viram isso. É muito, muito famoso na Alemanha, na Finlândia, nesses lugares. Então, vamos dizer que o campeonato na época era cavar buraco, né? Então, o Noah levou um negócio, né? Então, ele falhava miseravelmente nessa tarefa que aparentemente é simples e provavelmente ele se sentiu fracassado, né? Mas foi esse sentimento que acabou inspirando e motivou essa evolução mesmo, se a gente for levar para esse lado. Tá? A última coisa que eu botei aí, no número 5, é esse texto da Brittany Jan, né? Ela é uma colunista dessa revista online chamada Mighty, e é uma história muito interessante, porque o pai dela é paraplégico. Tá? Eu não botei a história toda, porque é longa, mas eu botei as partes que eu achei mais interessantes aí pra gente dar uma olhada. Ela começa fazendo uma crítica, dizendo: a maior parte das histórias sobre deficiências que chegam à mídia convencional costumam falar de pessoas de como a pessoa superou tudo aquilo. Todos já viram a chamada: noiva paralisada se recupera a tempo de andar no seu casamento, ou aluno paralisado anda no dia da sua graduação. Histórias como essa merecem e devem continuar a ser compartilhadas. Mas essas são as únicas histórias que aparecem na mídia. Só vemos um retrato das várias deficiências e ignoramos só vemos um dos retratos das várias deficiências e ignoramos a diversidade das experiências e perspectivas. Usemos a paralisia como exemplo. Claro, algumas pessoas dariam qualquer coisa para voltar a andar. E muitos tentam tudo para conseguir. Alguns, inclusive, são capazes de conquistar. Porém, nem todos têm essa opção. Alguns sequer querem tentar. Se focarmos apenas nas histórias de onde o tema principal a minha tradução ficou ruim, onde o tema principal envolve superar a deficiência, acabamos por alienar as pessoas e famílias que vivem orgulhosamente a realidade e usam como parte da identidade, uma vez que não há remédio ou cura disponível. Acabamos perpetuando a ideia de que a única forma de viver com uma deficiência seria apagá-la. E não é dessa forma que vejo a minha própria experiência familiar. Meu pai ficou paralisado após um acidente de carro quando eu tinha 12 anos. Ele viveu sem nenhum movimento do peito para baixo nos últimos 17 anos. Ele encara uma série de desafios por causa dessa situação, isso é verdade. E nossa família suportou uma série de problemas quando aconteceu, mas não significa que nossas vidas acabaram naquele dia. O fato é que meu pai vive uma vida mais satisfatória, mesmo na cadeira de rodas. Porém, é comum em momentos que eu falo desse assunto, ouvir a resposta padrão de que assumir as diversas coisas sobre a vida, de pessoas assumindo diversas coisas sobre a vida dele. O mais normal é falar das limitações e das partes negativas. Coitado dele, né?
Mas essas pessoas provavelmente nunca viram nenhuma alternativa que mostre algo diferente. Aí, pulando um pouco do texto, meu pai amava dançar antes de ficar paralisado. Antes mesmo que soubesse que era possível continuar dançando de cadeira de rodas, ele não queria nem tentar. Isso durou até o dia que ele decidiu aceitar meu pedido de dançar comigo no meu casamento. E não dançou só comigo, mas essa dança quebrou a barreira que ele se impôs, e ele continuou dançando pelo resto da noite. A transformação do meu pai é a história de um homem que suportou um trauma e que mudou sua vida, em um momento especial no qual ele derrubou uma barreira emocional que impedia com que ele fizesse algo que amava. Sua história é poderosa em vários níveis. Não só tem a capacidade de inspirar outras pessoas em cadeiras de rodas, fazendo com que não desistam daquilo que amam, como pode mostrar para toda a sociedade que alguém com deficiência é sim capaz de ter uma vida feliz e cheia de significado. Por isso que eu falei que tinha um exemplo talvez melhor do que o do próprio Noah mais para frente. Né? A mensagem que a gente pode tirar juntando tudo isso aqui é a seguinte: em alguns momentos não tem o que fazer. A gente tem situações físicas, mentais, às vezes, que não tem como superar. Né? Não é um desafio, é uma barreira. Tá? E muitas vezes a gente tem que se perguntar: o que eu posso fazer com isso? Ele podia continuar dançando, mas ele não quis, ele se reteve. Mas no momento que ele aceitou, ele voltou a dançar, e provavelmente foi o cara mais feliz da festa. Não só porque a filha dele estava casando, mas porque ele superou uma coisa, né? Ele não superou, ele mudou uma perspectiva, né? E esse ponto inicial, como que ele pode crescer com isso? Esse ponto inicial, ele pode ser esse momento de dor, de negligência, de tristeza, de você falar: cara, não tem para onde correr aqui. Mas isso também tem o potencial de te aproximar da fonte de tudo. E se você se aproxima da fonte de tudo, você pode fazer qualquer coisa. Tá? Você pode chegar em qualquer lugar. O Ravi Hutner, ele diz que durante o tempo que a gente sente mais a força do Yetzer Hará, né, do nosso adversário, a gente tem que entender que esse é um momento específico. Esse é o momento, naquele momento que você sente que está tudo dando errado, que você está lutando e tentando se controlar de qualquer forma. Esse é o momento que você tem maior chance de se aproximar daqueles gigantes espirituais que a gente sempre cita. Né? Seja o Rabi Akiva, seja qualquer um, Moshe, qualquer um. Porque todos eles passaram por isso. Né? Você está muito mais próximo desses caras numa situação de dificuldade dessa do que você tranquilo, sentado, estudando Torá por horas. A gente quer uma vida de tranquilidade. Não estou falando aqui para todo mundo que, não, vamos viver na dor e na tristeza. Não. Tá? Todo mundo quer uma vida de tranquilidade, isso é verdade. Né? Mas a gente tem momentos, que nem o Rav Kanievski falou, Kamenetsky falou ali, que a gente falou no começo, você vai ter altos e baixos, não tem jeito. Tá? Esses são os momentos de dificuldade, da queda livre, né? Que a gente tem o maior potencial de se aproximar de Deus. E se a gente for dividir algumas questões práticas, o Rav Chaim Shmulevitz, quando ele cita o rabino dele, falando especificamente da característica de Bitahon, né, ter segurança em Deus, né, ele conta confiar e ter segurança em Deus, né, que é um pouco mais parecido com a ideia de fé, que a maioria das pessoas está acostumada. Né, que a gente não tem que analisar demais essa questão, tem que ficar pensando, agora eu vou confiar. Não, deixa quieto, confia. Mas não é assim, o judaísmo não faz isso. Tudo bem, mas tem momentos para isso também. Né? Não usar tanto a sua lógica nesses momentos, porque a lógica acaba levando a gente a outra coisa, que é traduzido como fé. A lógica leva a gente para imunar. Tá? E é uma coisa diferente. Às vezes a gente precisa de um afago, e o afago não vem na lógica. A lógica é dura e fria. Então, ele fala da história do Alshir com os alunos dele. Eu acho que foi um dos grandes mestres, né? E eles estão discutindo justamente essa questão de ter confiança em Deus. Tá? E aí o Alshir ele fala o seguinte, nessa discussão: se uma pessoa realmente tem bitahon, ela não precisa buscar parnassá, ela não precisa buscar o sustento que vai chegar. É isso que ele diz. E ele fala isso para os melhores alunos dele. Só que lá no fundo do Beit Midrash, tinha um cara ouvindo. Estava só lendo os salmos ali num cantinho e ele ouviu. Ele falou: bom, se o Rav falou isso, eu vou fazer. Tá?
E aí não faço isso em casa, tá? Não sou eu que estou falando, né? Tipo, não escutem o que eu estou falando, só escuta a história e tenta aprender com isso. Mas não deixa a parnassá de lado. Ele era carroceiro, o que ele fez? Ele vendeu a carroça e o burro carregava a carroça e deixou rolar. Tá? O que aconteceu? Ele passava um tempo maior na sinagoga lendo os salmos, que era o que ele estava fazendo. Algum tempo depois, alguns milagres começaram a acontecer na vida dele, e de alguma forma esse cara que trabalhava várias horas por dia e era permanentemente pobre, ele não conseguia sustentar a família dele, começou a ter como alimentar a família dele, e o dinheiro começou a sobrar, até que ele ficou rico. Os alunos do Auschwitz viram aquela história toda e voltaram para ele. Então, a gente fez a mesma coisa, estamos aqui sem nada, e esse cara recebeu toda a parnassá de todo mundo. Como é que funciona isso? Né? Como é que ele... E ele não tem essa capacidade igual a gente estuda muito mais que ele. Como é que aconteceu isso? Eu acho que ele explica de uma forma que é brilhante. A verdade é muito simples. A fonte mais real de bitachon, ou de segurança, é se sentir como se você fosse um bebê que está nos braços da mãe sendo amamentado. Nesse momento, para aquela criança, não existe nenhuma preocupação. Não existe mais nada no mundo para aquela criança. Só aquilo. Tá? O problema de vocês é que vocês são inteligentes demais. Vocês sabem todas as fontes e tentam discutir até uma questão simples quanto essa, baseado nessas fontes. Vocês não têm essa inocência total como esse outro indivíduo, que pode parecer não ser tão inteligente quanto vocês. Mas ele aprendeu uma coisa que vocês ainda vão precisar de muito tempo para aprender. Tá? Então é comum a gente achar, nos nossos momentos de estudo, e assim, eu estou vivenciando isso mais e mais, que a gente às vezes não entende as coisas tão rápido quanto os outros. Assim, como é que eu ainda não aprendi isso? Todo mundo já está sabendo e eu não. Todo mundo foi melhor na prova que eu, alguma coisa parecida. Isso acontece. Dentro da medicina eu sinto isso às vezes. Né? Mas a gente não tem como associar isso ao nosso serviço divino efetivamente. Não tem como associar isso à nossa relação com Deus. Tá? Muitas vezes esse sentimento de que a gente não é o melhor aluno, de que a gente queria ser o melhor em alguma coisa e não consegue, é o que pode te fazer crescer. Fala assim, não sou o melhor tal coisa, mas eu queria ser melhor nisso. Mas você tem que ser melhor igual o outro foi, ou você pode seguir um outro caminho. Você pode, em vez de tentar escalar a montanha, dar a volta. Esse é o caso dessa confiança, dessa bitachon que a gente está citando. Né? Eu não preciso ser o mais estudioso de todos os tempos, mas eu preciso ter um coração sincero. Então, é um outro jeito de ver o problema. E isso pode ser muito mais poderoso do que alguém que estudou tanto que sabe de tudo, sabe infinitas fontes. No Likutei Maharan, o Rav Nachman, ele fala o seguinte, ele cita uma ideia parecida, e ele fala que a gente tem várias distrações que são criadas pelo nosso intelecto. Nossa mente, ela serve para clarificar as coisas, mas às vezes ela estraga também. Às vezes a gente está tão envolvido com certas coisas que a gente acaba se perdendo. Você pensa tanto... Todo mundo já deve ter feito isso. Na prova, tem a questão... A pergunta é simples, mas você cria tantas situações na sua cabeça para aquela pergunta que você responde uma coisa errada. Então, isso acontece muito. E aí, ele diz que muitas vezes o intelecto em si parece, e de fato, um dos maiores presentes que Deus pode dar para alguém. Tanto que é a primeira coisa que a gente pede na Amidá. Quando a gente começa nossos pedidos na Amidá da semana, a primeira coisa que a gente pede é isso. A gente pede que Hashem é aquele que dá o intelecto, então dá um pouco para a gente. É a primeira coisa que a gente pede. Mas achar que a gente é inteligente demais também pode gerar situações mais complexas, né? A gente basear nossa vida simplesmente no nosso intelecto, né? Criar essa abertura e você mesmo botar as armadilhas na tua frente. Falar assim, não, beleza, eu sei de tudo. Na hora que você fala eu sei de tudo, você cria uma série de problemas para você. Né? Se alguém ouviu, então é pior ainda. Né? Então, se você está indo em direções que podem simplesmente expandir os nossos egos, né? E acabar afastando a gente de Deus. E se a gente pensar no tema principal do judaísmo aqui, e principalmente segundo o Rav Nachman, é seguir o que Deus mandou com sinceridade, de forma simples. Faça A, faça B. Mas
o Talmud complica um monte de coisa. Complica, mas é só se você criar essa situação de pensar demais também. Na verdade, é mais fácil algumas coisas, ficam mais fáceis. Tenta não fazer desse jeito, faz desse outro jeito que é mais fácil e você ainda evita problema. Tá? Então, isso não quer dizer que a gente tem que parar de pensar, inclusive. Tá? Ou tentar parar de entender tudo que está em volta da gente. É o contrário, você entender de um outro jeito, você enxergar de um outro jeito. Tá? Porque, no fim das contas, a maior mitzvah que a gente tem hoje é o limud da Torá, o estudo de Torá. O estudo de Torá é a maior mitzvah que a gente tem hoje. Porque ela associa todas as outras, você aprende a fazer todas as outras, você cria todas as outras na sua cabeça. Tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que equilibrar o emocional e o mental. E aí não estou falando necessariamente de saúde mental aqui, mas também envolve. Né? Isso acaba sendo simples. Né? Nossas escolhas elas podem ser baseadas numa ideia muito simples, que é isso vai me aproximar de Deus ou não? Isso vai me aproximar do que eu quero fazer ou vai me afastar do que eu quero fazer? Né? Para abrir mais um pouco o leque. Assim, a Torá entende que a aproximação de Deus gera o que eu falei no começo. A possibilidade de você fazer o que você quiser. Tá? Mas as pessoas podem não ver dessa forma. Então, às vezes você tem um outro objetivo que não é necessariamente esse foco, mas você tem que estar se perguntando, eu estou seguindo o caminho certo? Se você para de fazer essa pergunta, você se desvia. Esse desvio pode ser fatal. Né? Não você morrer, né? Que Deus não permita, mas que você perca o teu caminho, né, efetivamente. Tá? Se a gente for capaz de fazer isso, a gente vai alcançar os nossos objetivos, segundo Rav Narman. Parece simples, mas é isso que ele diz. Tá? Muitas vezes, eu não vou ser o cara mais sincero, eu não vou ser o cara mais brilhante, mas isso não é necessariamente uma desvantagem. Né? Pode ser bem difícil a gente chegar nesse entendimento de certas questões próprias. Você vai falar assim, cara, isso aqui não dá para mim, eu não consigo entender isso. Mas esse sentimento, que é simples, ele pode criar esses novos caminhos. Principalmente na questão da humildade que eu falei lá no começo. Né? E aí, eu estou terminando já. O ponto final aqui é a gente tentar, pelo menos, quando a gente fala dessa questão de analisar as próprias deficiências e como isso pode ajudar a gente com essa propulsão, né? Para tentar gerar alguma coisa maior, não é só o jeito da gente olhar para a gente. Né? Você está falando, são as minhas fraquezas, eu consigo olhar para mim e entender minhas fraquezas. Mas você pode usar isso para olhar para os outros também. Né? E talvez essa seja uma das coisas mais interessantes desse processo. Você olhar a fraqueza do outro e perceber a força que existe ali, a possibilidade de força que existe ali. Porque a gente tem essa capacidade de julgar os outros instantaneamente. Eu olhei para você e falei assim, não gostei de você. Por quê? Não sei, não gostei. Porque a minha cabeça decidiu que era isso. Mas se você sentar e conversar com a pessoa, você vê que não é nada daquilo que você pensou. Né? Então, se a gente está falando justamente dessas coisas negativas, que na verdade podem ser positivas, a gente pode usar isso para a gente, mas a gente pode usar isso para os outros também. Ver isso de uma forma positiva. Ver aquela ação da pessoa que teoricamente é negativa podendo ser transformada em algo positivo. Tá? Essa efetivamente é a raiz que pode levar a gente ou para o bem ou para o mal. Né? Pode levar a gente para o mal, para pensar mal do outro, ou pode levar a uma situação que a gente está se elevando e falando assim, cara, você já pensou em usar essa sua habilidade para outra coisa? Às vezes só observar e ver a coisa se transformando sozinha que pode acontecer. Tá? Quando eu olho para o outro, quando a gente olha para o outro, a gente faz várias coisas automáticas. A gente avalia, a gente julga, isso na nossa cabeça, sem saber nada. Não conheço mais ou menos. Às vezes é seu melhor amigo, mas você não sabe por que ele está fazendo aquilo. Ele pode até tentar te explicar, mas será que você vai entender? Então, ter essa coisa em mente pode mudar essa situação como um todo. Né? Acabar até trazendo mais amor e entendimento para os outros no mundo. Né? E aí, se a gente puder julgar a falha dos outros como um potencial benéfico, que a gente também vê na gente. Né? O Eish Kodesh, num livro que é especificamente sobre criação de crianças, né? Eu tenho aqui pessoas que têm filhos e estão na minha frente aqui, eu não tenho ainda, mas talvez vocês já tenham visto isso na vida de vocês. Né? Então,
Ele começa dizendo que não existem midot, não existem características intrínsecas ruins. A gente não tem essas coisas intrinsecamente, né? A gente tem que simplesmente saber lidar com as nossas características e tentar focar elas no caminho e no momento adequado. Já falei isso algumas vezes. Tem momentos de sentir raiva. Existem momentos de sentir raiva. Se você está vendo uma injustiça acontecendo na sua frente, você tem que sentir raiva e tem que agir em cima. Tem que ser mais grosseiro, às vezes. Mas, na maioria das vezes, você tem que segurar a tua raiva. Tá? E ele vai dar 2 exemplos. Eu trouxe 2 exemplos que ele traz aqui. Os 2 exemplos são com criança, mas valem para os adultos também, né? Ele fala assim, se você tiver um filho e ele é daquele tipo extremamente teimoso, e o professor dele sofre todos os dias com ele, o que você deve fazer? Ele pergunta. Pense no futuro brilhante que ele pode ter quando ele estiver usando essa característica para servir a Deus. Ele vai ser teimoso e forte para tentar fazer tudo certo e seguir os preceitos da forma correta. Ele não vai pestanejar, e uma vez que tiver clareza e quiser buscar essa conexão, ele vai buscar a Torá com todas as forças, porque ele é teimoso. Tem gente que aprende na marra, né? Eu tenho um amigo que aprende as coisas na marra. Ele fala, vou aprender tal coisa? A pandemia ele aprendeu a desenhar, ele é péssimo, ele aprendeu a desenhar e ele aprendeu mais alguma coisa que eu não me lembro agora. Mas assim, habilidades absurdas, ele ficou absurdo no negócio, demorou 3 anos, mas ele aprendeu. Fazendo todo dia, porque ele é teimoso. Então, essa característica da teimosia, às vezes, é uma coisa positiva. Tá? E aí ele fala assim, não olhe só para a criança, mas para o adulto que ele tem o potencial de ser por causa dessa característica. Tá? Se a gente pensar, por exemplo, na criança nervosa, ele também fala, né, que é aquela criança que fica irritada, com raiva, com facilidade, qualquer coisa que acontece, dá um chilique, fica brava e tal. Né? E isso vale para os adultos também. Essa é mais fácil de ver nos adultos também. Né? A gente pode pensar, inclusive para o amigo, para o cônjuge, né, numa situação dessa. Né? A ideia é tentar entender de onde que vem a raiva. Então, de onde que vem essa raiva? E aí ele diz que a raiz da raiva é esse fogo espiritual que tem essa capacidade de consumir tudo que tiver na frente. Tá? Principalmente se ele não for contido e mantido sob controle. A questão é que, se você pensar, por exemplo, a gente fala do etrog, né, que é aquela fruta que a gente usa, fruta cara, né, na época de Sukkot, fica caro e tal. Mas se eu pegar uma semente dentro da etrog e der para vocês comerem, você vai achar horrível. Quem já mordeu uma semente que não é aquelas sementes comestíveis, ela é amarga, é ruim. Ela fala assim, nossa, que coisa horrível, o que é isso aqui? Essa fruta deve ser horrorosa. Ninguém faz isso, né? Mas se pensar assim, mas aí você vai ver o que aquilo ali pode gerar, qual é o potencial daquilo, né? Tanto monetário, quando a gente fala, a fruta é cara, mas ela também tem um potencial espiritual ali, né? E é isso que a gente tem que fazer quando a gente julga os outros sem todas as informações. Se você julga o outro sem saber de tudo, é como se você estivesse comendo a semente. Tá? No lugar de olhar a fruta. E se você puder enxergar, e no fim das contas isso exige muito trabalho, paciência e conversa, principalmente quando a gente fala de cônjuge com raiva e amigo, para o filho é um pouco mais fácil. Né? Mas essa força da raiva, tentar pegar isso e ajudar a controlar, transformar aquilo numa coisa mais produtiva. A gente fala muito do rei Davi, né? O rei Davi ele é descrito como vermelho. Vermelho é esse aspecto da raiva. Ele tinha isso, né? Ele era violento. Ele transformou isso numa coisa boa. Ele é um cara de guerra, ele é um cara que foi atrás da guerra, mas ele tentou transformar isso numa coisa boa. Tá? Fica quase... E assim, é uma coisa que eu acho interessante quando a gente fala dessas características. A maior parte dos grandes espirituais que a gente tem no judaísmo eram pessoas raivosas. Shammai, né? O cara que fala assim, sai daqui, sai fora, vou te dar porrada. Né? Mas eles conseguiram transformar isso em fogo para fazer outras coisas. Transformar em entusiasmo, transformar em vontade de estudar o tempo inteiro, vontade de trabalhar, vontade de ajudar os outros. Então, é quase impossível você dizer para uma pessoa que tem essa característica muito aflorada e que consegue se controlar até onde ela pode chegar, que é muito longe. Tá? Obviamente, todo mundo aqui vai ter muito trabalho pela frente, né? E a gente não pode simplesmente aceitar, eu sou assim e acabou. Os judaísmo não acreditam nisso. Assim. Óbvio que existem características que são mais profundas, que é muito difícil de mudar. Mas não é eu sou assim, pronto, e acabou. A gente acredita no que a gente chama de tikkun mitzvot, né? De conserto das nossas próprias características. E a gente tem que tentar trabalhar todas as nossas limitações
internas, né? E essas limitações, principalmente essas mais profundas que eu citei, são as mais difíceis de mudar, mas a gente não precisa necessariamente mudar elas, assim, mudar o foco dela, né? A gente tem que direcionar ela, igual essa ideia da raiva, igual essa ideia de ser muito teimoso, né? A gente pode acabar vendo isso como algum tipo de deficiência, mas e por causa disso a gente sendo muito diferente dos outros. Pô, eu sou um cara que não tem como conviver comigo. Será que não tem mesmo? Né? E que a gente, às vezes, não consegue fazer tudo que os outros fazem também, por causa dessas características. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de ficar sentado mais de 15 minutos. Isso aqui é um milagre para mim. Mas é porque eu estou olhando para vocês aqui, eu estou olhando para o computador, estou olhando para o que eu escrevi e tal. Então, para mim é um pouco mais fácil. Mas eu tenho muita dificuldade de ficar 15 minutos sentado estudando. Enquanto isso, eu vejo colegas que ficam, né, 4, 5 horas direto. Tudo bem. Tem que saber lidar com isso. Pode ser muito frustrante, principalmente dependendo do ambiente que você está. Né? Mas a gente tem que entender que dentro da gente, e talvez mais importante ainda, dentro dos outros, existem fraquezas que podem acabar sendo bem mais preciosas daquela pessoa. Né? Então, eu fico por aqui e eu espero que a Hashem possa ajudar a gente a ter paciência com nós mesmos e com os outros, e também ter a sabedoria para ajudar a gente a enxergar um pouquinho além nesse sentido, de ver aquela fraqueza como um bem que pode ser trabalhado e pode se transformar numa coisa maravilhosa, se for feito de forma adequada. Pessoal, obrigado pela paciência aí e a gente fica por aqui até semana que vem.